Boa tarde. Larissa, Isadora, Andréia, Melzinha. Vou já chamar a Larissa. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Aguardando já a Larissa. Olá, Larissa. Olá, Antônio, tudo bem? Tudo? Como você está? Tudo jóia, e você? Também, tudo na medida do possível, né? Tudo bem. Está me Bom. ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Tá me ouvindo Que bem? bom. Também, o pessoal de casa está ouvindo? São os testes iniciais que a gente faz, né? Já liguei aqui o relógio e acho que a gente pode iniciar enquanto as pessoas vão chegando. Tá jóia. Mariana disse que está tudo ok. Tem uns amigos e uns colegas entrando. Bem, pessoal, novamente boa tarde. Essa é a 10ª live desse projeto Conversas sobre Ensino de Línguas. Chegamos quase na metade já desse projeto. Eu sou o Antônio Ferreira, sou professor de Língua Espanhola do CAP, da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação de Letras Neolatinas da Faculdade de Letras da UFRJ. E hoje, como eu falei, é a nossa 10ª conversa em que eu recebo uma pesquisadora de língua espanhola, atuante nos institutos federais, e é com muita felicidade hoje que a gente vai conversar com a professora doutora Larissa Benedini. Então, como de praxe, eu vou fazer uma breve apresentação da Larissa e depois contextualizo a importância desse tema e já passo a palavra para a Larissa, porque a gente tem muita coisa para ouvir hoje, para aprender. Então, a professora Larissa, ela é graduada, possui graduação em português e espanhol pela Federal de São Carlos, possui também graduação em inglês pela Universidade de Uberaba, possui mestrado em estudos de literatura pela Federal de São Carlos e é doutora em linguística pela Federal de São Carlos. Foi orientando a professora Isadora Gregolin, que em junho estará aqui conosco, trouxe aqui a tese da Larissa, que virou uma referência também para mim, para a minha turma. E a Larissa tem como temas de interesse letramentos, produção, revisão de material didático, trabalha com essa perspectiva de ensino de espanhol nos institutos federais, e ela é professora do Instituto Federal de São Paulo, campus Catanduva. Então, assim, a importância da fala da Larissa, principalmente para a minha disciplina de linguística aplicada, né, já que esse também é o foco do projeto, é apresentar também e ampliar as discussões sobre letramento, sobre leitura crítica e trabalhar alguns conceitos no âmbito da linguística aplicada de brecha e atitude, que são conceitos que ela vai abordar hoje. Então, Larissa, muito obrigado pelo aceite e a palavra é sua. Eu que te agradeço, Antônio, esse convite super especial. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu admiro muito seu trabalho como Obrigado. pesquisador, professor. Você foi muito importante para a minha pesquisa, para essa pesquisa de doutorado. E para mim é uma honra estar aqui hoje falando com você um pouquinho sobre o ensino de línguas, então. Então, eu vou começar falando sobre o título, né, dessa nossa fala, da nossa conversa, que é a formação do leitor crítico na aula de espanhol, então a atitude curricular diante das brechas do livro didático, que é um título que, na verdade, é um artigo recente que eu publiquei sobre isso, um recorte da minha pesquisa de doutorado, que eu defendi na UFSCar o ano passado, sob orientação da professora Isadora, que está aqui nos prestigiando. Um abração, Isadora. Obrigada por tudo, vocês ajudaram muito nessa pesquisa. Então, eu vou falar bastante aí sobre a minha pesquisa, alguns dados dessa pesquisa aqui na minha fala. E começo falando, então, sobre a motivação dessa pesquisa e esse meu lugar de fala. Conforme você falou, sou professora do Instituto Federal de São Paulo, trabalho com ensino de espanhol no Instituto, já tem algum tempo. Desde 2011 eu trabalho com ensino de espanhol no ensino médio. E eu, como professora de espanhol, eu acredito muito no papel social do ensino de espanhol para a escola regular, e que pode ir muito além dessa questão de ensinar só gramática, ou estruturas, ou funções linguísticas, comunicativas. Então, realmente uma formação de um leitor crítico, um cidadão, ali no ensino médio, na aula de espanhol. Então, pensando nisso, eu me interessei em buscar práticas de ensino, perspectivas que atendessem essa necessidade, né, de formação
de um leitor crítico na aula de espanhol no ensino médio. E aí surgiu, então, a ideia da pesquisa do doutorado, que, em síntese, né, eu acabei analisando algumas concepções de leitor crítico e de letramento crítico, como isso aparece no campo teórico, de certa forma nos documentos que orientam o ensino de línguas, nos próprios livros didáticos, de forma subjacente ou não, e principalmente dos professores de espanhol dos institutos federais, que era o grande foco da minha pesquisa. O que eles entendiam, então, por leitor crítico e letramento crítico, porque isso está diretamente relacionado à prática de ensino deles, né, a atuação docente. Então, eu vou dividir minha fala aqui em 3 momentos, e você fica bem à vontade de me interromper, fazer alguma intervenção, ou se de repente tiver alguma pergunta. Então, num primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre essas concepções de leitor crítico, letramento crítico, tentar resumir um pouco aqui, e sobre o ensino de espanhol nos institutos federais, na rede federal. Depois eu falo um pouquinho, então, sobre esses conceitos de brecha e atitude curricular que aparecem no título da minha fala. E no final, então, eu posso comentar um pouquinho alguns resultados da pesquisa de doutorado, trazer as conclusões, né, que nós chegamos aí ao longo da pesquisa, contribuições desses professores que foram preciosas para a pesquisa, com práticas de letramento crítico na aula de espanhol. Até aproveito aqui já a oportunidade para agradecer todo mundo que participou da minha pesquisa, que eu estou vendo também muita gente aí entrando e comentando. Então, agradeço também, foi muito importante a participação de todo mundo para esses resultados. Então, eu começo falando um pouquinho sobre essa questão da formação do leitor crítico nos documentos, que não é algo que aparece recente, já está aparecendo essa preocupação de formar leitores críticos no ensino médio há algum tempo. Então, eu destaco, por exemplo, as orientações curriculares para o ensino médio, que é um documento de 2006, e que nesse documento já trazia explicitamente que compete à escola, né, formar leitores críticos, e propõe que isso ocorra através de um projeto de letramento, que é um documento super importante aí para todo mundo, um documento que nem é tão recente, né? Também no Programa Nacional do Livro Didático, os próprios livros didáticos do PNLD, nas suas 2 últimas edições, de 2015 e de 2018, que eu vou falar do espanhol, mas também caberia o inglês, traz como o critério de avaliação dessas obras. Larissa, você me escuta? Porque para mim travou. Eu não sei se... Eu acho que a Larissa teve algum probleminha. Eu vou convidá-la novamente. Oi, Larissa. Oi, voltou. Voltou. Para mim, Deu travou uma... quando você estava falando do Do PNLD. PNLD, tá bom, Sim, retomo então. Deu uma travada aqui também, sim, apareceu uma sim. mensagem. Desculpa, peço desculpa pelos problemas técnicos aqui. Então, live é isso. Ao vivo, é É, isso. Então, vamos lá, retomando. O PNLD também traz essa preocupação, né, com a formação do leitor crítico, e aí nas suas 2 últimas edições, né, em questão do ensino médio da língua espanhola, de 2015 e de 2018, o PNLD traz como um critério de avaliação e exclusão das obras, né, considerar se o livro didático permite fundamentalmente formar um leitor crítico, que vai além de decodificar textos, né, capaz de ir além de decodificar textos. Então, aqui a gente vê também no livro didático essa preocupação. E sobre os documentos da rede federal, eu destaco 2 documentos, né? Um que é anterior até à criação dos institutos federais, que é o documento base da educação profissional técnica de nível médio, um documento de 2007, que fala que o professor, então, deve deixar de ser um transmissor de conteúdos acríticos para assumir, então, uma atitude problematizadora no ensino, através de um ensino de caráter crítico reflexivo. E bem mais recente, a gente tem as diretrizes indutoras do ensino médio integrado, que é um documento de 2018 da Rede Federal, que destaca o compromisso da Rede Federal com a formação crítica do aluno, humanizada e emancipadora, que proporcione o desenvolvimento do senso crítico do aluno.
Então, aí eu destaco toda essa preocupação nesses documentos da Rede Federal, o PNLD e outros documentos que trazem a preocupação desse leitor crítico no ensino médio. E mais para o contexto nosso, então, atual, hoje em dia, pensando o quão importante é esse leitor crítico que está aí recebendo fake news, todo esse discurso de pós-verdade que a gente está vivendo nessa situação de pandemia, né? Imagens manipuladas, toda a difusão massiva de desinformação através das redes sociais. Então, a gente vê realmente a importância de formar esse leitor crítico no ensino médio, capaz, então, de avaliar todos esses discursos que circulam na rede, contextualizar os sentidos, se posicionar criticamente diante do que lê e não apenas receber isso, né, de forma passiva. E esse conceito, então, de leitor crítico é um conceito extremamente amplo, né, difuso, aí está em vários documentos difundidos, e ele pode variar de acordo com a linha de pesquisa que a gente vai adotar, então, né, com a escolha teórica que você vai fazer. Só para exemplificar, eu vou falar, então, aqui um pouquinho da diferença do leitor crítico para a perspectiva do letramento crítico, por exemplo, e para a perspectiva da leitura crítica, que são linhas teóricas diferentes que pressupõem formar leitores críticos, né? Quando a gente fala do leitor crítico na leitura crítica, então a leitura crítica considera que o leitor crítico é aquele que desvenda a intenção do autor no texto, que traz os sentidos subjacentes, né? Consegue extrair, então, do texto o sentido, seria atingir um nível elevado de compreensão, seria trabalhar, então, essa habilidade de compreensão leitora. Já para o letramento crítico, ele vai um pouco além dessa questão da leitura crítica. Então, ele traz essa ideia do leitor-autor, que é o leitor que constrói sentido, né, a partir do que lê. Então, esse sentido sempre estaria relacionado ao seu contexto. Então, seria o sentido social, na verdade, né, que envolve questões de poder, privilégio, opressão e toda essa relação de construção de sentido pelo leitor. Então, aí o objetivo do leitor para o letramento crítico é desenvolver uma consciência crítica e não simplesmente uma habilidade leitora somente. Então, ele vai um pouco além da leitura crítica nesse sentido. E isso, inclusive, aparece nas orientações curriculares para o ensino médio. Então, na forma de uma tabelinha lá que tenta mostrar um pouquinho essas diferenças do leitor crítico. E tem várias outras linhas teóricas que vão abordar isso. Sobre isso também, a questão da leitura, o professor Daniel Cassani, que eu cito bastante na minha pesquisa, né, que é um pesquisador e professor de Barcelona, que escreveu esse livro Tras las Linhas, que eu já deixo aqui a indicação de leitura, porque é um livro muito interessante para quem se interessa sobre esse assunto. Ele fala que existe aí pelo menos 3 orientações em concepção de leitura, que a gente pode falar de uma concepção de leitura linguística, né, em que ler seria decodificar, buscar a verdade do texto, uma concepção psicolinguística, em que ler seria interpretar, né, fazer inferências, e uma concepção de leitura sociocultural, em que ler seria, então, exercer uma prática social, questionar o que lê, o aluno poderia questionar, então, de repente, alguma representação no livro didático e fazer um questionamento nesse sentido. E aqui entra essa questão do leitor para o letramento crítico. Ele estaria mais alinhado a essa perspectiva de leitura sociocultural, né? Conforme propõe aí o professor Daniel Cassani. Então, eu entendo que o professor assumir ou adotar uma dessas concepções de leitor crítico, de leitura, no processo de ensino-aprendizagem de línguas, vai implicar, claro, no processo de letramento dos alunos, de agenciamento crítico dos alunos, conforme o professor entende o que é leitor crítico e o que seria a leitura na aula de língua estrangeira, né? Então, falando um pouquinho sobre o conceito de letramento. Estou tentando falar de maneira bem simplificada aqui, porque caberia 2, 3 lives eu falar sobre letramento e leitura crítica, mas vamos tentar ser um pouco mais breve, né? Então, falando um pouquinho sobre esse conceito de letramento, que também é um conceito polissêmico, às vezes mal compreendido, está difundido em muitos documentos que orientam o ensino de línguas. Ele, na verdade, é um neologismo, né? Uma tradução, ao mesmo tempo, da expressão literacy, né? Que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 para se referir, então, aos adultos alfabetizados que não dominavam a leitura. Mas esse conceito depois foi revisto,
foi revisitado na década de 80, então teve toda uma revisitação desse conceito para considerar principalmente as teorias do Paulo Freire, da pedagogia crítica, entre outras teorias, teoria crítica, pós-estruturalismo, tudo que vai influenciar esse novo conceito de letramento. Então aqui, a partir da década de 80, vai surgir essa ideia do letramento como a natureza política da linguagem, a consciência crítica, esse letramento como prática social, em oposição a essa ideia de letramento como alfabetismo, alfabetização que existia, né? Então, ainda sobre isso, o Brian Street também propõe dois modelos, né? O letramento como habilidade cognitiva e o letramento ideológico como prática social. E no Brasil, isso vai chegar mais ou menos no fim da década de 80, início da década de 90, com vários estudiosos aí publicando livros nesse sentido, e eu posso destacar, por exemplo, o livro da Angela Klein, Os Significados do Letramento, os trabalhos da Magda Soares sobre letramento, que vai trazer essa ideia do letramento como prática social em oposição à alfabetização, ao alfabetismo. E ainda na década de 90 a gente vai ter também o grupo New London falando sobre multiletramentos, que é um outro termo aí que deriva dessa ideia de letramento, envolvendo as questões da tecnologia, da informação, textos híbridos, multimodais, toda a multiplicidade da linguagem, né? E depois, então, a gente pode falar também de letramento digital, hipermediático, que tudo que vai envolver identidades eletrônicas e essa comunicação ubíqua. Até sobre isso, o Cassani fala que a internet produziu novas formas de linguagem, participação social e cidadania. Então, é um termo bem amplo para a gente falar essa ideia do letramento. Posso continuar, Antônio? Tudo bem? Larissa, eu vou te apresentar aqui só algumas questões já sobre essa primeira parte. Então, assim, em primeiro lugar, queria destacar que, assim, muito interessante quando a gente tem uma pesquisa que nasce da prática, dos interesses, né, que você gera ali da instituição, seja na sua sala de aula, ou como uma política, né, a investigação de uma política institucional, que foi o seu caso. Também destacar que a Larissa, né, na pesquisa, ela falou aqui para nós, mobilizou muitos documentos de análise, guias, coleções didáticas, questionários, então destacar isso também na sua pesquisa. Comentários em relação a essa primeira parte, Larissa, esse primeiro bloco, dizem respeito que é fundamental a conversa que você traz hoje, tendo em vista esse momento, você mesma já falou das fake news, mas pensando também nesse momento de ensino remoto, não presencial, de ensino em casa, a formação desse leitor crítico que recebe, ao mesmo tempo, muita informação. Foi o perfil S. Folgueira, se não me engano, e também falou que é importante pensar na questão do leitor crítico, já que o foco do aluno do ensino médio acaba sendo o Enem, e isso facilita, né, contribui para esse aluno se posicionar mais criticamente nesse exame. A Luiziane, do Instituto Federal de Santa Catarina, disse, gostaria de saber se algum outro instituto tem um documento de política linguística, porque isso interessa a ela, e, ao mesmo tempo, no documento do Instituto Federal de Santa Catarina aparece essa concepção de leitor crítico. Um outro participante também, o Ricardo, do Pedro II, ressalta também a sua contribuição em relação a pensar essa criticidade, mas faz um comentário que a criticidade também aparece em nível oral, no discurso oral, né? Sim, e aí, assim, eu não sei, Larissa, se você já talvez respondendo essas questões, daqui a pouco eu vejo mais algumas que chegaram, em relação a essa complexidade do termo crítico, porque é um termo polissêmico, você disse que é importante, na verdade, você se prender a alguma corrente teórica, né, para endossar esse conceito, mas se você pode falar um pouquinho para a gente em termos dessa polissemia do termo crítico. Sim, vou comentar sobre isso. E aí, decida o que você gostaria de comentar até agora dessas questões. Brevemente sobre os comentários. Vou falar já sobre a política linguística do IFSP, que é um documento bem recente. Eu acredito que acho que os outros institutos também estão construindo aí sua política linguística, que é muito importante, né, para reforçar toda essa ideia, essa filosofia de ensino da rede, principalmente para o ensino médio integrado. Eu vou falar sobre o termo crítico, exatamente o que eu ia falar agora na sequência,
para chegar, então, né, nessa ideia do letramento crítico. Primeiro que na minha pesquisa eu trato o letramento crítico, então, a partir da definição do Cassani de prática social da leitura e da escrita, que ele traz no livro Tras las Linhas, né, essa prática social da leitura e da escrita, então seriam essas práticas de ensino-aprendizagem questionadoras, que consideram as questões sociais, políticas, ideológicas e preveem o agenciamento crítico do aluno, né? Então, eu considero isso como práticas de ensino dentro de uma perspectiva educacional. Claro que isso também não há um consenso, acho que o único consenso que existe entre os pesquisadores dessa área é que o letramento não é um método, né? Mas quanto a isso, tem gente que chama de perspectiva educacional, outros de postura filosófica, há quem acredite que está inserido na linha de pesquisa dos novos estudos de letramento, há quem fale que é uma outra linha de pesquisa, né? Poderia também citar aqui vários textos sobre isso, tentando discutir o que é crítico. Tem mais recente um livro organizado pela Valquíria Montemori e a Clarissa Jordão, que se chama Letramentos em Prática na Formação Inicial de Professores de Inglês, que tem um texto muito interessante da professora Valquíria, que se chama Letramentos Críticos e Expansão de Perspectivas, Diálogos sobre Práticas, onde ela traz um pouquinho essa ideia do que é esse crítico, do que é o letramento crítico, tentando definir. E mais específico sobre o termo crítico, eu deixo aqui a minha sugestão de leitura de um texto que foi muito importante para mim no doutorado, que é o texto Ensino Crítico de Língua, afinal, o que é ensinar criticamente, do professor Rogério Tílio, que está nesse livro aqui, que eu deixo também de sugestão para vocês, que se chama Perspectivas Críticas no Ensino de Línguas, Novos Sentidos para a Escola, que é um texto muito interessante, onde ele problematiza esse termo do crítico, ele traz o que é ser crítico para a pedagogia crítica, para o letramento crítico, para o pensamento crítico, que são linhas de pesquisas diferentes, né, independentes, uma da outra, e que tratam desse termo crítico, de certa forma. E sobre esse termo crítico ainda, o Cassani fala que existem 3 orientações do que seria ser crítico. Tá? Então, ele fala que existe uma orientação tradicional, em que crítico seria aquele que atinge um nível superior de compreensão, né, que consegue, por exemplo, identificar a intenção do autor, ter uma interpretação canônica. Ele fala também que pode ter o crítico no sentido interpretativo, que constrói o sentido mobilizando conhecimentos prévios, fazendo inferências, seria um processo individual e cognitivo aqui nesse caso, o ser crítico. E o crítico a partir de uma orientação sociocultural, que é a orientação do letramento crítico, né, em que ser crítico seria compreender o mundo e seus múltiplos sentidos, né? Construir esse sentido social, considerando aí os contextos locais, interpretações históricas, seria a construção social do sentido. Então, são várias interpretações para esse crítico que entra aí no letramento crítico. Não sei se eu fui clara, se deu para entender um pouquinho. Logo depois que eu te perguntei isso, Larissa, o Rafael perguntou, quer dizer, trouxe uma questão, né? Que alguns professores acabam argumentando muito essas adjetivações que recebem o conceito de letramento. Então, acho que ele faz referência a letramento racial, queer e outras possibilidades aí de adjetivação, que, na verdade, na perspectiva de alguns desses autores, não seria necessário, porque todos eles, o próprio conceito já traz essa noção do que é ser crítico. E aí é só a sua opinião sobre isso. Sim, eu acho que aí entra, tanta coisa entra nesse letramento crítico, né? A gente poderia falar de todos esses outros letramentos que se desdobram aí a partir do crítico e que são muito importantes considerar a criticidade nisso, né? O letramento crítico digital, o letramento crítico aí para essa questão do queer, que inclusive o Rogério Tílio comenta alguma coisa sobre isso aqui nesse texto. Então é muito importante a criticidade em todos os âmbitos do letramento. Ok. Posso continuar? Larissa, eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando as referências dos livros ou dos textos. Depois, na verdade, a Larissa me manda, ou no perfil dela ela faz um print, ou eu faço um print também desses textos e compartilho. Então vamos seguir, vamos para o próximo bloco. Posso fazer, com certeza. Depois eu deixo aqui de indicação todas essas leituras. Então, falando um pouquinho então sobre o espanhol no ensino médio integrado dos IFES, né, que é o meu contexto de pesquisa e de atuação docente, né?
Então, os documentos que orientam o ensino médio integrado dos IFES, eles preconizam que o ensino de espanhol ele deve permanecer na instituição, mesmo após a promulgação da Lei 13.415, né, que é a lei que a gente sabe da reforma do ensino médio, né, de 2017, que acabou excluindo o espanhol da escola regular, da escola pública, né? Então, o IFE, de certa forma, está lutando para permanecer o espanhol na instituição. Não existe uma padronização da oferta do ensino de espanhol na rede federal. Então, a gente vê que, de repente, de campus para campus, tem muita variação aí da oferta do ensino. Alguns campos oferecem para todos os anos do ensino médio, outros só para o terceiro ano. Tem quem oferece no contraturno ou no horário regular. Então, não existe uma padronização. Eu posso falar um pouco mais especificamente do Instituto Federal de São Paulo, que é onde eu trabalho, né? Então, aqui a gente tem a Resolução 163, que eu cito até na pesquisa, que ela dispõe sobre a oferta obrigatória e a matrícula facultativa, né, optativa do aluno, assim como era na lei do espanhol. Então, para o Instituto Federal de São Paulo, para o ensino médio integrado, é a oferta obrigatória e a matrícula facultativa que permanece. É um documento de 2017 isso. E mais recente, a gente tem a política linguística, que eu comentei agora há pouco, da instituição, que é um documento que foi aprovado em dezembro de 2019, então é um documento bem recente. É uma política linguística que, de certa forma, tenta trazer aí orientações sobre pressupostos teóricos que podem orientar o ensino de língua materna e não materna na instituição. E aí, desse documento, o que eu gostaria de destacar, que tem muito a ver com o que eu estou falando, é exatamente o que eles consideram como pressupostos teóricos para o ensino de língua estrangeira e língua materna na instituição. Então, no artigo 6º, por exemplo, desse documento, eles trazem o seguinte: o conceito de letramento ideológico e as implicações de uma abordagem referenciada pelo reconhecimento de múltiplos letramentos atrelados às práticas sociais, plurais, ideológicas e culturais nas quais o sujeito se constitui. E também a concepção de leitura como processo de construção de sentido, nos quais tanto o autor quanto o seu interlocutor têm protagonismo. Então, a gente vê aí, de certa forma, uma consonância, né, com o que eu estou falando aqui do letramento crítico, do leitor crítico nesse viés aí de construção social do sentido, tudo isso que a gente está comentando. Aqui traz agora, né, esse documento, aparece na forma de documento da instituição, um pouco consolidado esse ideal de formar realmente um leitor crítico no ensino médio. E sobre ainda o ensino de espanhol, o que eu destaco é poucos trabalhos na área de letramento crítico e ensino de espanhol. Tem bem pouco se comparado, né, à área de inglês, que é uma área que tem muito trabalho nesse sentido. Atualmente, um não lugar do espanhol nas políticas linguísticas nacionais, que eu tenho certeza que depois a Greta ele vai falar muito melhor sobre isso a semana que vem, né? Sobre a exclusão do espanhol na BNCC, o fim do PNLD, né, de espanhol, que é algo que reforça, então, essa política linguística monolíngue desse governo, priorizando o ensino de inglês, né, na escola regular. E todas as outras ameaças, né, indiretas que a gente pode falar sobre ensino de espanhol, formas de inibir o pensamento crítico, como a sugestão da alfabetização pelo método fônico, por exemplo, que vai exatamente num contraponto essa ideia de letramento que eu estou comentando aqui. Então, muitas coisas a gente poderia falar aqui sobre essa questão das políticas linguísticas atuais, né? Tudo bem, Antônio? Posso seguir? Sim, não, só destacar e parabenizar o trabalho de vocês no Instituto Federal de São Paulo, porque para quem não conhece muito essa rede, ter um documento de política linguística acaba sendo uma luta, né, e uma conquista. Você, de uma certa forma, construir um documento coletivamente, de uma certa forma preservar a memória, né, dessa língua nessa rede, que é tão importante. Isso foi falado aqui nas primeiras lives, mostrar que o ensino técnico e profissional também, e a ciência se escreve em outras línguas, então isso acaba sendo uma grande conquista. E um outro ponto, assim, de como essas políticas são contraditórias, elas acabam não sendo, né, lineares. Ontem mesmo teve uma divulgação do ministro em relação a isso que você falou. De novo, a palavra, o fônico, valorizando, na verdade, é como se o letramento, o retrocesso, né, o letramento fosse da palavra e não do sentido. Isso vai estar presente na seleção dos livros didáticos
do que ele está entendendo como desde o Fundamental 1, 2 e assim por diante, né? Então, como a gente está retrocedendo, né? Sim, é um retrocesso em muitos aspectos, infelizmente, né? Então a gente Sim. precisa cada vez mais construir documentos de política linguísticas que fortalecem aí o ensino de espanhol nesse sentido realmente dos letramentos, do leitor crítico e tudo que promova a criticidade e não simplesmente a alfabetização, né? E lutar para colocá-los em prática, né? Então, Larissa, como não Exatamente. chegou nenhuma pergunta direta ou comentário, eu estou anotando alguns que passaram para trazer. No final, nós já temos 30 minutos de live, só para você organizar um pouco o seu pensamento dos blocos que faltam. Tá, ok. Então, vou continuar falando um pouquinho sobre esses dois conceitos que aparecem no título da minha fala, que eu usei muito na pesquisa do doutorado, que são brechas e atitude curricular. Então, o conceito de brecha e também de atitude curricular eu trouxe um pouco da pesquisa da professora Ana Paula Duboc, da tese dela de doutorado, né? E lá ela traz, então, que as brechas, elas estão emergindo o tempo todo na sala de aula e que cabe ao professor, então, aproveitar essas brechas. Na minha pesquisa, eu considero o livro didático como um instrumento que propicia essas brechas para formar os leitores críticos. Até porque grande parte dos participantes da pesquisa afirmou usar o livro didático do PNLD de espanhol, de língua estrangeira moderna, né, na escola. Então, considerando a importância do livro didático como um instrumento, às vezes o único, né, para muitos professores, eu considerei ele como algo que pudesse propiciar essas brechas na formação dos leitores críticos. Então, as brechas, elas na verdade não funcionam sozinhas, elas precisam do agenciamento crítico, né, do professor, ali da atitude curricular do professor na hora do momento do agenciamento crítico do aluno. Então, seriam dois conceitos, de certa forma, indissociáveis, né? Brecha e atitude curricular. Então, por isso que eu acredito que pro letramento crítico depende muito mais da atitude do professor do que o livro didático ou os próprios documentos orientam como proposta de trabalho, né? Ainda sobre isso, a Duboc fala que a brecha é a oportunidade que surge na prática docente para você ter um encontro com as diferenças e questioná-las, né? E esse encontro com as diferenças, então, seria todo esse elemento passível de desconstrução e problematização que pode surgir na sala de aula, como preconceitos, estereótipos, hábitos, generalizações. Na minha pesquisa, as brechas que surgiram da fala dos docentes foram esses temas socialmente relevantes que o livro didático propunha, como padrões de beleza, meio ambiente, consumismo, tipos de família. São esses temas que eles apontaram como brechas, né? Bullying na escola. E sobre a atitude curricular, então, de fato, é a atitude que o professor tem diante do currículo, né? Como eles agem diante desse currículo, o trabalho que ele desenvolve a partir desse currículo, então, com questionamentos, problematizações, desconstrução para construir o sentido a partir do contexto do aluno, a postura crítica que ele assume, então, diante dessas questões, e as próprias adaptações das atividades que eles propõem ali a partir do que tem no livro didático. Tudo isso envolve a atitude curricular docente, né, no processo de letramento. Então, algo que eu percebi durante a pesquisa é que o livro didático, o Enlaces, que era um dos mais citados pelos professores na época, porque era o que estava nas escolas, que é do PNLD de 2015, né? Ele oferece muitas atividades a partir de uma concepção de leitura mais linguística e psicolinguística. Aparecia, sim, alguma sociocultural, mas a maioria estava dentro dessas concepções. Então, caberia ao professor, de fato, ter essa atitude curricular diante das brechas para promover a formação crítica do aluno, né? Então, sobre isso também tem falas de docentes que surgiram muito interessantes na pesquisa, que acabaram refletindo sobre a própria prática. Teve uma professora que comentou que hoje ela não dá mais o mesmo peso que ela dava para trabalhar as 4 habilidades separadamente, que agora o que ela pensa mesmo é em promover a formação crítica do aluno. Então, todas essas questões foram surgindo ao longo da pesquisa, né? Eu ressalto, claro, que todas as atividades do livro didático são muito importantes para a formação do aluno, de alguma forma, independente se ela traz uma ou outra concepção de leitura, né? Então, o que eu sugiro não é substituir uma concepção de leitura ou de leitor crítico ou de letramento crítico por outra, mas é incluir atividades que promovam essa formação crítica do aluno, né? Desenvolvam a consciência crítica do aluno.
Então, posso comentar alguns resultados? Tem mais alguma questão? Não, só tem, na verdade, a Greta, ele perguntou se o documento do Instituto Federal de São Paulo está publicizado. Tem um comentário do perfil Aninha Maria Azevedo dizendo que a professora Claudene Aragão, da Estadual do Ceará, também tem um grupo de pesquisa. A gente percebe, né, cada vez mais as instituições com grupos de pesquisa nesse tema do interesse dos letramentos em língua materna e estrangeira. A própria Larissa colocou aí um certo descompasso ainda em relação às pesquisas de língua inglesa e língua espanhola, mas a gente tem, na verdade, um interesse por esse tema aí nas últimas pesquisas, né? O que eu ia te falar, Larissa, se você quiser só incluir, eu achei muito interessante isso que você coloca, não é, na verdade, também impor uma perspectiva de trabalho ao professor. Claro que há N motivos, há N razões, e você destacou o que pautaria uma prática, né, pelos letramentos, mas muito interessante que você não quer impor. Mas, ao mesmo tempo, a gente teria que conscientizar esse professor de perceber que há questões de leitura que trabalham mais uma determinada questão, que ficam no âmbito da localização, de uma perspectiva de leitura mais psicolinguística, outras mais críticas. Então, como possibilitar também a ele esse deslocamento, que eu acho que é isso, não é uma imposição, mas mostrar, quer dizer, que são professores da sua própria instituição, como possibilitar essa conscientização para pensar diferente o ensino da língua, se tem o suporte aí do livro, e através desse professor, como você está refletindo, ele é o objeto, né, o instrumento dessa atitude curricular para sanar uma possível brecha. Sim, é muito interessante que eles, durante a pesquisa eu observei que eles mesmos fizeram uma reflexão crítica sobre a própria prática docente e se abriram para o novo, né? Alguns professores que no início das falas, teve 2 momentos, né? Pesquisa, primeiro um questionário e depois entrevistas individuais. Então, no início, eles estavam ali muito, muito presos, às vezes, algumas práticas de abordagem comunicativa, enfim, algumas práticas até gramaticais. E aí, eles mesmos se interessaram em buscar essas novas práticas que incluíssem a criticidade, a formação crítica do aluno e trouxeram isso para a pesquisa como uma prática que desenvolveu na sala de aula. Então, a gente vê realmente essa disposição do professor para a abertura do novo, né? E sobre o documento que a Greta comentou, do Instituto Federal de São Paulo, ele está, sim, no site do Instituto Federal de São Paulo, é uma portaria, é a portaria 4722, de 20 de dezembro de 2019. Então, é um documento público, tá? Que está lá no site do Instituto Federal de São Paulo, esse da política linguística. Então, comentando um pouquinho os resultados da pesquisa, algumas conclusões, e se houver tempo eu trago aqui algumas contribuições dos professores que foram muito importantes para a pesquisa, contribuições riquíssimas de práticas de letramento crítico aí na aula de espanhol, que, claro, caberia também a aula de inglês, português, de outras línguas, né, que a gente teve ali como resultado. Então, na minha pesquisa, eu tive a participação de 31 professores da rede federal, 8 professores que apontaram especificamente as brechas que eles encontraram, as potenciais atividades aí para formar leitores críticos no livro, que foram os participantes que depois acabaram sendo entrevistados na pesquisa. E então, alguns números interessantes, que 87% dos professores afirmaram usar o PNLD de espanhol nas suas aulas, 93% consideraram que as atividades do livro só não eram suficientes para formar leitores críticos, então eles acabavam trazendo outras atividades, e isso a gente percebeu durante o relato de prática deles, mesmo com a atividade do letramento crítico. E sobre a questão da abordagem, ou a perspectiva de ensino que eles assumiam, né? Tinha uma pergunta, qual perspectiva de ensino você assume, né? O qual você acha que está mais pautada aí a sua prática docente? Então, 38% disse que era comunicativo, 29% letramento crítico, 16% gramatical comunicativizada, que é um termo aí do Almeida Filho, né? E 3 falaram que misturam as práticas, né? Integram diferentes perspectivas, o que é completamente possível, né? Para o letramento crítico, claro, você integrar essas práticas de ensino com outra abordagem. Então, aí alguns dados da pesquisa interessantes sobre, talvez, esse grande número em relação ao ensino comunicativo. Tem muitas hipóteses, né, que a gente poderia formular.
porque ficou em voga muito tempo, talvez porque alguns professores que participaram se formaram na época em que isso era muito difundido e falado nas escolas. Enfim, muitas coisas que a gente poderia comentar aqui em relação a esses dados, né? Então, eu acredito que o livro didático, o fato do livro se pautar também no letramento crítico, principalmente o PNLD de 2018, né, que não apareceu tanto na pesquisa, mas eu acabei comentando um pouco sobre ele, o fato do livro ter esse pressuposto teórico também não garante a mudança na prática docente, né? Não adianta o livro estar pautado em uma teoria e o professor, de repente, está tentando trazer outra coisa para a aula, né? Está com ensino gramatical, estrutura, enfim, exercícios de completar lacuna ou alguma coisa desse tipo. E vice-versa também, né? Não adianta o professor ter uma postura e, de repente, não dá certo o trabalho dele ali com o material. Então, também sobre os resultados que eu posso comentar, que eu alcancei com as análises, né? Que eu tive a confirmação da hipótese inicial de que o letramento crítico depende muito mais da atitude do professor do que o material ou os documentos oferecem como sugestão de trabalho. E eu defendo incluir, então, práticas de letramento crítico na aula de espanhol, no ensino médio integrado, principalmente, que eu acho que atenderia muito à proposta da rede, né, de formação humana, integral, e não essa dissociação de formação para o trabalho ou formação só para o cidadão, que é a proposta da rede federal. Então, é claro que eu sei que todas as abordagens têm seus objetivos, não estou aqui questionando a eficiência de nenhuma delas. Eu sei que toda prática de ensino é válida, e cada uma com o seu objetivo, mas eu acredito que a gente deva pensar um pouquinho, repensar as práticas de ensino para tentar incluir essa questão da criticidade, repensar os currículos dos cursos de letras, por exemplo, para tentar incluir um pouco mais disciplinas que promovam essa ideia do agenciamento crítico do aluno, da formação crítica, até da própria reflexão do professor, né? Reflexão crítica do professor. Então, no final da pesquisa, o que eu trouxe foram algumas práticas desses professores que foram muito interessantes. Eu tenho tempo ainda, Antônio? Sim, sim. Eu posso só já trazer dois comentários que eu acho que dialogam totalmente com isso que você já colocou, até para eu não me perder aqui nas anotações. Claro. Então, assim, antes a Sheila mencionou dessas duas coleções aprovadas no último edital do PNLD 2018, que você também comenta na pesquisa, principalmente sobre a coleção Sentidos. Ela fala da Sentidos e Confluência como textos que aprofundam algumas temáticas ou uma perspectiva de trabalho diferente, nessa linha, né, do trabalho com temas sensíveis, que também, como você coloca, são temas que favorecem as possíveis brechas, né, ao trabalho, mas ao mesmo tempo essas coleções, como ela coloca, vão ser excluídas das escolas por conta dessa continuidade da política. Da política linguística, da política educacional. A mesma Sheila menciona que, nesse momento de aulas online, ela está se reinventando no contexto de uma escola particular para trabalhar esses temas relacionados à saúde, meio ambiente. E a professora Mariana, da Federal de Viçosa, traz um comentário que dialoga totalmente com isso que você defendeu, Larissa, na pesquisa e também acabou de falar, que é essa noção de agência para a compreensão do conceito de letramento crítico. É fundamental que esse agenciamento do professor aconteça e recai aí na formação inicial dos professores, na formação continuada, né? Porque a gente ainda não tem praticamente isso. E o último comentário, para deixar você já dar continuidade, a Luiziane menciona que ela concorda que a gente não tem que impor uma abordagem, uma concepção de trabalho, mas ao mesmo tempo é preocupante quando o professor considera que algumas orientações novas, como a BNCC, acabam sendo, esse documento é uma bíblia e não necessariamente uma base, um pressuposto, uma imagem talvez diferente da época da ISO 100, que eram as orientações, né? A BNCC acaba sendo muito entendida como uma bíblia, talvez até por conta das nomenclaturas que o documento utiliza, acaba querendo padronizar. Bem, nós temos 44 minutos, Larissa, só para você ter mais ou menos uma noção do tempo. Tá certo. Enquanto eu leio aqui outros comentários, fica à vontade para... Tá, eu vou comentar rapidamente, então, aí os comentários.
Eu concordo com a ideia da BNCC, eu acho que ela é um documento que tem um caráter muito mais normativo, né, do que de orientação em relação às orientações curriculares e os documentos anteriores. Eu mando um abraço muito grande para Sheila e para Mariana, que são minhas amigas queridas que estavam comigo na Colômbia, no diplomado. A Ileana também te mandou um beijo. Ela disse no início que Ileana você... também. Todas elas pessoas muito queridas, que eu tive a felicidade de estar junto na Colômbia em 2014, na nossa formação. Tem mais gente aí que eu tô vendo, Daisy, todo mundo, um abraço muito grande para todas. E sobre o PNLD, eu concordo com o que a Sheila disse, que o de 2018, eu até trouxe isso na pesquisa, né, Antônio? O PNLD de 2018, ele tem já um caráter assim, um pouco mais para o letramento crítico. Inclusive, eu acho que as 3 edições, né, aprovadas estavam nesse sentido de assumir esse pressuposto teórico do letramento crítico e da formação crítica do aluno. Infelizmente, é uma perda muito grande para a gente do espanhol não ter mais o PNLD, né, de língua estrangeira moderna nas escolas. Enfim, eu acho que eu comentei tudo. Eu estou vendo algumas pessoas falando sobre trazer exemplos, e é o que eu queria tentar falar nesses 10 minutos finais aqui. Os exemplos foram muito importantes para a pesquisa, né? As brechas que os professores apontaram e a respectiva atitude de cada um foram contribuições preciosas como práticas de letramento crítico na aula de espanhol mesmo. Então, eu vou destacar aqui duas falas de professores que participaram aí desse momento. Então, uma das brechas apontadas era uma brecha que falava sobre tipos de família, que eu achei muito interessante quando eu estava no momento das análises, que no livro do Enlaces tem uma atividade que traz imagens de famílias, né, de constituições de família. Então, a professora achou aquilo uma brecha muito importante para discutir esse conceito de família, né? Então, na verdade, desconstruir e reconstruir isso a partir do conceito do aluno, né? Então, eram imagens que traziam configurações de família. Então, ela partiu até da fala das alunas, de acordo com o que ela comentou aqui no relato de experiência, que as alunas se sentiram representadas pelas imagens que apareciam nos livros, que não era só aquela imagem de pai, mãe e filho, que era, de repente, um adolescente com um avô, ou só com um pai, e elas se sentiram representadas sobre aquilo. E aí a professora trouxe, então, o Estatuto da Família, que era um documento que, na época, estava em voga, em discussão, né, tramitando, aí em relação a tentar definir o que era família, esse conceito de família. Então, a brecha encontrada pela docente auxiliou aí os alunos a construírem seu próprio conceito de família, de acordo com a sua inserção social, né? Problematizou o tema, ela ampliou a discussão, trazendo esse documento que não estava no livro. Ela pediu para os alunos fazerem uma produção escrita sobre o que seria sua família, então como constituiria sua família, problematizando exatamente as representações de família. Então, foi uma brecha muito interessante, né, para trabalhar um conceito super importante, um conceito social super importante, e a gente poderia até ampliar mais, incluindo outras disciplinas, matemática, geografia, para tentar criar gráficos, por exemplo, sobre padrões de família, tipos de família, o perfil das famílias no Brasil, enfim, foi uma brecha bem interessante que ela trouxe, e a gente viu como isso poderia contribuir para a formação crítica do aluno mesmo, né, tentando problematizar as questões da família. Também tivemos outras brechas, uma relacionada ao meio ambiente, que foi bem interessante, uma unidade do livro didático também que trabalhava com o tema meio ambiente, que a professora trouxe o texto da unidade, e ela falou que ela levou dois vídeos, 2 músicas, uma que trazia imagens muito bonitas do meio ambiente, e a outra imagens chocantes, que eram imagens, por exemplo, de pinguins com óleo, tartarugas com plástico, e ela pediu para os alunos, então, em grupo, identificarem os problemas ambientais que estavam ali, naqueles vídeos, criarem estratégias de resolução daqueles problemas, debaterem ali no coletivo, criarem um folheto em espanhol para colocar na escola com sugestões sobre atitudes ambientalmente corretas e discutirem, então, sobre que atitude que eles tinham, o que eles poderiam mudar em relação ao meio ambiente. Também foi uma proposta muito interessante, né, um tema aí super atual, que dá para a gente ampliar bastante e discutir essa brecha. Acho que eu consegui comentar as 2. Temos aí um pouquinho de tempo só. Sim, sim. Larissa, como nós chegamos já a quase 50 minutos, eu vou levantar aqui para você os últimos comentários aqui que eu anotei, vou dar alguns recados, e aí a gente você responde as dúvidas finais,
E aí também eu faço as indicações de leitura da professora Larissa. Então, assim, nós tivemos aqui uma colega que comentou que há já iniciativas, como na Estadual do Ceará, de disciplinas que tratam o letramento literário, né, a partir, de fato, de textos literários. A Mariana também comentou que é uma pena, né, que documentos que tiveram uma contribuição histórica, social e política para o ensino de línguas estrangeiras adicionais tenham caído, né, em desuso em comparação a esse documento que é tão prescritivo, que é da BNCC, né? Você falou que a Deise estava presente, então um beijo para a Deise, eu não tinha me dado conta. Beijo, Deise. Em relação, antes já passando um convite, os informes, eu queria convidar todo mundo que está aqui na live para a última live do mês de maio, que é com a professora Gretel, que está presente aqui na live, que vai dar continuidade desse debate. Políticas linguísticas, educacionais, BNCC, ensino não presencial e questões metodológicas, sexta-feira, dia 29, 5 horas da tarde. Queria deixar como indicação leituras da professora Larissa. Além da tese de doutorado, que já está disponível, eu queria destacar 2 artigos da professora Larissa, publicados na Revista de Estudos Linguísticos do GEL, que é um grupo, né, de estudo, não é isso, Larissa? Da Federal de São Carlos. Então, eu vou falar rapidamente aqui os títulos, e aí depois eu já passo a palavra para a professora Larissa. Um deles dialoga, né? Dialogam os dois com essa fala de hoje. Então, um deles é a formação do leitor crítico na aula de espanhol, a atitude curricular diante das brechas do livro didático, publicado agora em 2020, né? Tá quentinho, saiu do forno. E um outro texto publicado na mesma revista, uma edição de 2019, Letramento Crítico e Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira, questões teórico-metodológicas no contexto dos institutos federais, que a gente tem pouca publicação ainda sobre esse contexto. Claro que está aumentando, mas assim, a gente ainda tem muita pouca publicação, muita pouca pesquisa. E aí eu parabenizo o trabalho da Larissa. Larissa, eu aproveito já para deixar meu agradecimento por essa conversa, que foi maravilhosa. E aí temos 8 minutos, te deixo aí esse tempo para suas despedidas, palavras finais, e caso surja aqui mais algum interesse, comentário, vou anotando aqui e repasso rapidinho para a Larissa. Tá, joia, Antônio. Eu que agradeço você mais uma vez por esse convite super especial, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado, e você que sempre dá muita abertura para os professores dos IFES, o seu livro que é muito importante para todos os professores dos institutos federais, tá? Outra indicação de leitura, o livro do professor Antônio, que está aqui atrás de mim, inclusive, tá? O livro de espanhol dos institutos federais, muito importante. E todas as outras minhas indicações eu posso falar rapidinho, mas também depois eu posto, tá? O livro do Daniel Cassani, Traz as Linhas, o Perspectivas Críticas, e o livro da professora Valquíria e da Clarissa Jordão, dos letramentos, eu posto depois para todo mundo que tiver interesse. E eu queria encerrar minha fala falando, inclusive, da epígrafe, né, da minha tese de doutorado, que é uma citação do Rajagopalan, que fala que nunca antes na história da humanidade o pensamento crítico se apresentou como tão necessário em nossas vidas no dia a dia. Então, se a gente pensar realmente tudo que a gente está vivendo, o quão importante é ser um leitor crítico, ter um pensamento crítico, está sendo fundamental nos dias de hoje. Né? Então, eu encerro falando isso, agradeço todo mundo pela participação, estou vendo muitas pessoas queridas aqui escrevendo, deixo um abraço para todo mundo. E muito obrigada, Antônio, pela oportunidade. Obrigado. Temos um tempinho, Larissa, então vou retomar aqui uma questão que você falou, apesar de você já ter encerrado, mas eu acho que dialoga totalmente com essa epígrafe, né? Essa motivação, acaba sendo um convite também, né? Que é importante, assim, quando a pesquisa da Larissa mostrou isso, assim, esse professor que também, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, meio que faz uma formação autossustentada, como o próprio professor Almeida Filho coloca, meio de se enxergar no espelho e verificar que falta a ele, apesar de todo esse trabalho aí com atitude, nas brechas, falta a ele, de uma certa forma, um maior esclarecimento teórico em relação a essas concepções de criticidade, de educação linguística, de ensino crítico. São vários conceitos que circulam atualmente na nossa área,
às vezes a gente acaba usando meio que no senso comum, sem um referencial meio teórico de apoio, porque está na moda, mal ou bem. E aí é muito legal quando a gente possibilita, né, e isso a pesquisa da Larissa fez, que esse professor, já de um instituto federal, falasse sobre a sua prática e, ao mesmo tempo, conseguisse também perceber que essa formação é realmente contínua, que ele precisa, né, aprofundamento teórico em relação a algumas questões. Já de muito tempo, o letramento, a gente não sabe o que virá, né? Sempre a gente pode ter novas abordagens. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live que está uma moda, né? Todo dia a gente tem um calendário de lives e conceitos novos que a gente vai se deparando. Sem dúvida, até foi inclusive um desdobramento final, né, do trabalho, sugestão das pessoas da banca, sobre uma proposição de um curso de formação continuada para os professores do IFE, nesse sentido, né, e é uma coisa que eu tenho muito interesse, e quem sabe aí depois da pandemia a gente pensa mais sobre isso, né, ou um curso talvez também à distância, não sei como seria, em discutir mais essas questões teóricas e trazer isso, né, para a formação continuada dos professores, que eu acho que teriam muitas contribuições a fazer com todas as suas brechas e atitudes aí muito críticas diante do livro didático, que muitas vezes esse professor, inclusive, tem uma atitude crítica, ele tem práticas de letramento crítico e nem sabe o que ele está fazendo. É tão intuitivo, né, que ele nem imagina que ele está mobilizando toda essa teoria por trás do seu trabalho na aula de espanhol, que caberia também a aula de português, enfim, a tantas outras disciplinas. Eu também trabalho com português, não só com espanhol no IFE, e tive até antes da pandemia uma atividade muito interessante com os alunos para discutir, por exemplo, diferentes notícias, a mesma notícia em diferentes manchetes de jornais de veículos de comunicação. Como isso muda a construção do sentido, o que um veículo de comunicação pode te levar a interpretar de uma forma e outro de outra forma. Então, tem tantas atividades interessantes que a gente poderia trocar aí, né, de repente, num curso de formação continuada dos IFES, que fica aí a ideia. Sim. Então, já tem, na verdade, interessados aqui nesse curso, dizendo que você, inclusive, poderia oferecer em EAD. Né? E também a Luiziane fez um comentário que seria muito bonito reunir de novo, socializar essas práticas. Eu acho que o livro foi de 2017 foi um início, né, um momento aí inicial, que não existia, esses professores também não se conheciam, inclusive há redes que dentro de um mesmo instituto, às vezes o instituto é tão grande que esses professores não se conhecem, não trocam, não falam sobre as suas práticas, mas eu acho que de fato está no momento de novo, de uma nova publicação já para mostrar o que aconteceu nesse período aí de 2 anos. Então, sim. Larissa, mais uma vez, obrigado. Quem perguntou, a live vai ficar salva. A live fica também publicada no YouTube. E é isso. Então tá bom, um abraço, Antônio. Fica aí a sugestão para você organizar, então. Você organizar outro livro sobre os professores de espanhol dos IFES novamente, que foi excelente a publicação. Eu agradeço a todo mundo pela participação. Um abraço a todos, então. Obrigado Obrigada, mais uma Antônio. vez. Obrigado, Larissa. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço. Obrigado pela presença. Até sexta. Até. Tchau, tchau, pessoal.